Senhor, por ter recebido esse convite, aceitado de dividir um pouco daquilo que o Senhor tem falado no coração dele. Então que hoje a gente possa ser ministrado por tudo que você tem feito na vida do Aidan, pelas experiências de vida que ele teve, pelo chamado muito específico que o Senhor deu a ele, e que de alguma maneira isso possa mexer dentro de nós e produzir transformação, Pai. Nós te agradecemos pela vida dele, pela vida da família dele também, em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Aleluia. Bom dia. Irmãos, é uma honra para mim estar aqui. Pode pregar sentado? Tem igreja que não pode isso aqui. Uma honra para mim estar aqui nessa manhã. Meu nome é Aidan. Muitas pessoas me perguntam o significado. Algumas me chamam de Ainda. Outras me chamam de Aidan. Aidan. Já fui chamado de tudo que você imagina. Meu nome significa pequeno fogo. E eu acho que foi uma cristocidência eu ter esse nome. Porque sabe que na vida do cristão não acontece coincidência, né? Cristocidência. Tudo Jesus orquestra na nossa vida. E eu me converti, eu tinha 13 anos. Eu era MC de funk, cantava funk, e o meu sonho era ter um prostíbulo e uma boca de fumo. E minha mãe achou droga na minha mochila, e eu morava numa comunidade, minha mãe achou droga na minha mochila, e ela ligou, né, para um amigo meu que era cristão, e ele falou, cara, vamos pra igreja. Aí eu falei, eu não quero nem saber de igreja. Ele falou, não, Deus quer ter um encontro com você. E eu falei, mano, minha mãe não quer me encontrar mais, minha avó, minhas tias, ninguém quer mais saber de mim. Você acha que Deus, o Todo-Poderoso, o Santo, o Holy, você acha que ele quer saber de quem eu sou? Ele falou, não, Deus quer te encontrar, cara, desse jeito que você tá. E eu fui para um evento chamado Encontro com Deus numa chácara, e um pastor lá estava pregando sobre o amor de Deus, bem parecido com essa canção. E ele falava sobre as características do amor de Deus, e o tanto que Deus nos ama. E nesse dia, ele falou, Deus vai te dar uma experiência com a cruz do Calvário. E quando ele falou isso pra mim, eu achei que eu ia ser crucificado ali. Falei, eu não quero ter experiência com a cruz do Calvário nenhuma. E ele, Deus vai te dar uma experiência com a cruz do Calvário. E nesse dia, eu vi uma cruz, um madeiro, 2 mãos e um rosto brilhando muito forte. E nesse dia, eu ouvi uma voz falando comigo, você vai ser pastor e você vai pra África. E desde esse dia, eu nunca mais olhei para trás, eu nunca mais olhei para a velha vida que eu tinha. Jesus me marcou muito novo, ainda 13 anos. E hoje eu sou missionário, eu tenho uma família, eu sou casado com a Bia, eu tenho uma filhinha de 1 ano e 2 meses, a Flora. Hoje ela não resistiu ao sono, por isso que não está aqui. Eu fui para 18 países pregar o evangelho, morei na África, morei um tempo na Europa, nos Estados Unidos, e eu já vi Deus fazer tanta coisa no meio de tanta cultura. E ver irmãos aqui reunidos buscando a presença de Jesus sempre mexe muito comigo, porque Deus tentaram encaixar ele em várias coisas. Eu, por exemplo, tive uma experiência numa tribo na África que Deus era a neve em cima de uma montanha. E a neve representava a presença de Deus para eles, então eles moravam ao redor da montanha. E um dia o sol derreteu a neve. E todo mundo da tribo tirou sua própria vida ao redor da montanha porque Deus tinha abandonado eles. E eu já vi tanta gente acreditar em tanta coisa sobre Deus, e muita gente me pergunta por que eu sou cristão. É porque o cristianismo foi a religião, se eu posso chamar de religião, que mais respondeu com amor, carinho, com sentido sobre essas questões mais difíceis da vida, sobre para que eu existo, por que eu tô aqui, o que eu vou fazer depois que eu morrer. Só o cristianismo tem resposta boa para esse tipo de coisa. E eu quero compartilhar uma palavra com vocês hoje, que está lá em Mateus, se você tiver sua Bíblia, aí, Mateus, obrigado, versículo 31, capítulo 26, versículo 31, é muito famoso o que eu vou ler hoje. Se não for famoso o versículo, pelo menos é o acontecido. Se vocês estiverem no celular, no papel, se não tiverem também vou ler aqui. A Bíblia fala assim: então Jesus lhes disse, esta noite todos vocês, Mateus 26,
versículo 31. Nada. A Bíblia fala assim: então Jesus lhe disse: essa noite todos vocês me trairão, porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Todavia, depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Mas Pedro respondeu-lhe: ainda que todos o desertem, eu nunca o desertarei, eu nunca o abandonarei. Jesus lhe disse: em verdade te digo, Pedro, que essa noite, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Pedro respondeu: ainda que seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Foi aí que começou o Maria vai com as outras, foi nesse versículo. Vamos ler o 36. Então Jesus foi com seus discípulos a um lugar chamado Getsêmani e disse-lhes: sentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. Levou consigo Pedro, os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Vamos parar por aqui. O que a Bíblia está falando? Que esse momento aqui foi o último momento, era o último momento que Jesus teria com os seus discípulos antes de ser crucificado. Foi o último momento que ele teve. E eu não sei você, mas no meu último momento de vida, se eu soubesse que eu vou morrer amanhã, como que seria a minha pregação hoje aqui para vocês? Eu acho que eu estaria de pé, eu estaria chacoalhando um por um, assim, que eu ia morrer amanhã. Eu acho que o nível do meu discurso seria mais intenso, da palavra, da oração, de tudo, porque eu sei que eu vou morrer amanhã. E Jesus, ele sabe quando ele vai morrer, quando ele vai ser crucificado. Ele fala: essa noite vocês me trairão. E eu gosto de Jesus porque ele sempre quebra a nossa expectativa e Jesus sempre quebra paradigmas, sempre. Jesus, ele está sentado na mesa não com os inimigos dele, não com os amigos dele. Jesus está sentado na mesa com 12 homens que largaram tudo para seguir ele. Eram as pessoas mais importantes para Jesus. E eles consideravam Jesus a pessoa mais importante. Pedro era casado, largou possivelmente a esposa, o casamento ali diariamente para caminhar com Jesus. Pedro largou a pescaria, André, Felipe, os filhos de Zebedeu, todo mundo largou tudo que fazia para caminhar com Jesus. Então Jesus, ele não está sentado com quem não ama ele, ele está sentado com pessoas que o amam. E aí, diante desse cenário, desse discurso, do último discurso antes de morrer, com pessoas que o amam, Jesus olha e fala uma coisa muito dura de ser ouvida. Ele fala: nesta noite, todos vocês me trairão. Imagina se hoje você, cristão, que segue Jesus, que serve ele, que lê a Bíblia, que ora, que prega, ele olhar para você e falar: você vai me trair hoje à noite. O que você faria? Eu acho que eu faria como Pedro. Porque Pedro, ele vai representar um tipo de cristão que parece muito comigo e com você. Pedro, ele olha para Jesus e ele fala: Senhor, deixa eu me apresentar de novo. Pedrão, prazer, sou Pedrão. Lembra de mim? Você me tirou da pescaria, eu larguei tudo para te seguir. Você acha que eu não morro com você? Você acha que eu não dou tudo por você? E aí Jesus olha para Pedro e ele fala: Pedro, calma. Você não vai me negar só uma vez, igual os outros. Você vai ser o pior daqui. Você vai me negar 3 vezes. O que Jesus está falando para Pedro? Pedro, você é bem pior do que você imagina. Você é bem pior do que você acha que é. E Pedro, ele representa um tipo de cristão que vive a vida tentando provar para Deus que ama mais a Deus do que Deus ama ele. E o evangelho não é sobre o tanto que eu amo a Deus, mas é sobre o tanto que Deus me ama. Como é que você pode amar a Deus se você não recebe esse amor de Deus, que é a fonte de todo amor? O nosso amor para Deus, ele é um amor de resposta, ele não é um amor ativo, ele é um amor reativo. Deus, ele nos ama, ele nos salva, ele vem atrás, ele envia Cristo. A Bíblia fala que todo o arranjo para te ter foi divino e não partiu de você. A Bíblia fala que quando nós éramos infiéis, Deus permaneceu fiel. Então foi quando nós não tínhamos nada para dar, quando nós não tínhamos nada para oferecer, quando nós não éramos nada, nem nascido, Cristo veio e morreu por você. E agora Pedro, ele está olhando para Jesus falando assim: Jesus, você não sabe do que você está falando. Pedro, ele vai falar para Jesus que Jesus está mentindo, em outras palavras, porque Jesus falou: todos vocês vão me trair. Ele falou: eu não. Eu não. E eu não sei vocês, mas
Quantos de nós não fazemos promessas para Deus que a gente não consegue cumprir? Né? Quantos de nós não vivemos uma vida cristã baseada em promessas? Em provar para Deus que a gente ama Ele, sem desfrutar do amor dele por nós. Um dia, quando eu me converti, eu fiz um jejum. Falei, vou jejuar, dormir. Vou ficar uma semana sem dormir para Deus. Eu acho que Deus estava até assim lá. O que é isso? Eu nunca pedi um trem desse pra você, moço. Acho que é isso. E eu falei, vou ficar sem dormir para Deus uma semana. Aí segunda-feira eu fiquei sem dormir. Na terça, na quarta, eu caí com a cara na carteira da escola. E aí ligaram pra minha mãe e falaram, ó, acho que o Aidan desmaiou. E aí eu acordei todo acusado. Eu acordei e falei, meu Deus, eu pequei. Deus devia estar, você se enfia nos negócios, muito engraçado, né? Pra quê? Pra quê? E não só isso, jejum. Eu falava que eu ia fazer jejum de alimento, só ia ficar no líquido. De repente eu tava desfarelando paçoca pra comer. Falava, não, desfarelar paçoca vale, não é bem um alimento assim, sólido, né? Um milkshake do Bob, de ovo maltine, essas coisas passam pra Deus. E eu vou te falar que esse é o tipo de coisa que o nosso amor produz. O nosso amor a Deus produz coisas imperfeitas. O nosso amor a Deus produz coisas que não são tão concretas, lindas, grandes e excelentes como o amor dele produz. E aí Jesus olha para Pedro e fala, Pedro, escuta aqui, meu amigo, você vai me trair 3 vezes. E Pedro olha para Jesus e fala assim, não, de novo, Pedro era insistente. Se for necessário morrer com você, morrer. Agora vamos falar de morte. Eu morro por você, eu dou minha vida por você. E aí Jesus falou, então tá, beleza, vamos pra cá. Aí a Bíblia começa aqui falando assim, ó, 36. Então Jesus foi com os discípulos a um lugar chamado Getsemane e disse-lhes, sentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo quem? Pedro. Então olha o tipo de Deus que a gente tá falando. É um Deus que acabou de chamar um cara de traidor, e é o Deus que chama o cara para ser o primeiro a estar com ele no momento mais precioso da vida dele. Eu não sei você, mas se você soubesse que alguém tá te traindo, falando mal de você hoje, como que você trataria essa pessoa? O que você faria com essa pessoa? Eu, Aidan, tenho tendência a afastar essas pessoas da minha vida. Você fala mal de mim, então ó, você fica bem afastado. Jesus falou para Pedro, Pedro, você não vai me trair uma só vez, você vai me trair 3. Vem comigo. Vem comigo pro Getsemane. E Getsemane, eu não sei se vocês sabem, mas Getsemane é um lugar que Jesus ele soa sangue. Tem alguns médicos que fizeram um relato do Getsemane através da ciência. Eu até esqueci o nome do livro, mas eles avaliam o que aconteceu com Jesus no Getsemane, que realmente existe cientificamente um nível de dor que você sente que você consegue suar sangue, literalmente. A cor do seu suor muda, de tanta angústia e sofrimento. E tem alguns médicos que escreveram um livro falando sobre esse relato e falando que é bem possível que Jesus tenha realmente sofrido tanto, se angustiado tanto, que o suor dele trocou de cor e ele suou sangue. E a Bíblia fala que Getsemane para Jesus é um lugar onde ele está sentindo o que vai acontecer com ele na cruz do Calvário, ele está sofrendo. E no momento que ele sofre, ele chama 3 discípulos para estarem com ele. E isso me ensina outra coisa nesse versículo. Que nos momentos que nós sofremos, nós precisamos de amigos. Nosso Deus precisou de amigo. Nosso Deus falou, eu não vou pro Getsemane sozinho sofrer, porque eu sou bom. Eu vou pro Getsemane, mas eu vou chamar pessoas que caminham comigo. Esse momento eu quero ter com eles. Eu preciso de vocês aqui. E deixa eu te falar, o seu amor por Deus, o amor de algumas pessoas por Deus, faz mais eles ficarem sozinhos do que acompanhados de pessoas. O que é o amor a Deus de um monge? O que é o amor a Deus de uma pessoa que o sonho dela é se trancar e ficar com Deus sozinho? Se o seu amor a Deus não produzir amor a alguém, ou às pessoas, ou a servir o outro, pode ser que você não esteja amando a Deus. Porque a Bíblia fala, como é que você vai amar a Deus a quem você não vê, se você não ama o seu irmão a quem você vê e toca? É sobre isso que a Bíblia está falando, sobre amar o outro. E Jesus agora, a Bíblia fala que ele começa a sofrer e leva Pedro. Então ele disse assim para os discípulos dele, a minha alma está tão triste que eu estou a ponto de morrer. Ficai aqui e vigiai comigo. E adiantando-se um pouco, prostrou-se com o rosto em terra e orou, meu pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Para você ver, né, que o cálice aqui não é a música do Caetano Veloso. Tem, né? Não tem?
É de Jesus. Jesus falou, afasta de mim esse cálice. Agora, olha que loucura. O próprio Deus pedindo para a vontade de Deus não ser feita. O próprio Deus olhando para a vontade de Deus falando, meu Deus, vai ser muito difícil para mim. E a gente acha que a vontade de Deus sempre é perfeita. É perfeita, irmãos. Quando a gente fala de perfeição, ela é perfeita. Mas não para você, é perfeita para Deus. O olhar dele sobre as coisas que nós vivemos é outro. Tava conversando ontem com um amigo meu, foi fazer uma cruzada na África. Ele fez uma barraca para 100 mil pessoas, para trazer as pessoas para ouvirem a palavra de Deus. E a esposa dele falou para ele, não faz, você sabe que esposa é tipo o Espírito Santo falando, né? Quando você tem, sei que não ouve não, que o negócio sempre dá ruim, mano. Eu acho que Deus substitui a mãe pela esposa, assim, ó. Que a mãe fala, vai chover, o clima tá um sol, meio-dia, do nada chove. Ai, meu Deus, não ouvi minha mãe. E a esposa fala, vai dar ruim. Aí a esposa falou, não faz essa barraca de 100 mil pessoas. E ele falou, vou fazer. O que aconteceu? Bateu um vento. As barracas quebrou tudo, saiu voando, quebrou barraca para um lado, para o outro, elas saíram voando. E aí ele foi fazer a cruzada. 2 dias depois ele decide fazer a cruzada, uma bagunça imensa, vieram 300 mil pessoas. Entendeu? Não era para 100 mil, ele tinha sonhado com muito pouco ainda. Deus queria mandar 300 mil pessoas. E detalhe, ele estava pregando na cruzada, começou a chegar gente de todo canto, com um pedaço de barraca na mão. Ó, essa barraca aqui, ó, isso aqui, caiu lá em casa, tem 2 dias. E quando caiu, minha filha foi curada de câncer. O outro falou, a barraca caiu lá em casa. Assim que a barraca tocou o telhado, eu não podia andar, comecei a andar. Será que um dia a gente vai poder compreender os meios de Deus? Eu acho que não. Por isso que eu acho que o mais sábio a se fazer é o que Cristo fez na oração do Pai Nosso. Que seja feita a tua vontade. Porque quem ora pedindo a vontade de Deus nunca frustra a expectativa. Você só frustra a expectativa quando é a sua vontade. Você fala, Deus, parece o Shark Tank, Deus, né? A gente vai pra ele e fala assim, ó, tem um pitch, a gente faz um pitch de venda, eu vou dar certo. Eu vou abrir um negócio. Nós vamos ter uma igreja. Eu vou pregar. O senhor quer entrar na sociedade? Mas Deus não é assim. É a frase que minha mãe falava, o rabo balançando o cachorro. Não pode. É o cachorro que balança o rabo. É Deus que nos balança, é Deus que nos guia, é Deus que manda a nossa vida, é Deus que é Senhor. Nós não podemos dividir isso com Ele. Porque só quando Ele realmente for o Senhor das nossas vidas que nós vamos conseguir viver feliz. E aí a Bíblia fala que ele falou, Pai, afasta de mim esse cálice. Olha isso, gente, que legal o que acontece com Pedro aqui, ó. Voltando-se para os discípulos, achou-os dormindo. E disse a quem? Meu Deus. Tá vendo? Jesus queria ter um negócio diferente com Pedro. Pedro acabou de falar para ele que morreria. Mas Pedro não estava conseguindo ficar acordado 1 hora com ele orando. Jesus volta e ele não fala com todos que estão dormindo, ele fala com Pedro. Vós não pudestes vigiar comigo nem 1 hora. É como se Jesus estivesse falando, você está prometendo que você vai morrer, mas você não consegue fazer o básico da vida. Que é ficar acordado 1 hora. Tem gente que promete para Deus que morreria por ele, mas não consegue fazer o básico, que é ler a Bíblia todo dia. Orar todo dia. É muito fácil viver um cristianismo que não é palpável, não é tocável. É muito fácil. E aí olha que legal. Ele fala assim, vigiai e orai, para que não entrais em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se mais uma vez orou, meu Pai, se não for possível, afasta de mim esse cálice sem que eu beba, que seja feita a tua vontade. E voltando-se outra vez, Jesus os achou dormindo, meu Deus. O pessoal tava com sono, hein? Jesus chorando lá, mano, angustiado, os olhos inchados de choro. E os discípulos aqui, ó. Pode falar, Jesus. Porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e disse-lhes, ainda dormis e descansais? Chegou a hora, meus queridos, e o Filho do Homem está sendo entregue na mão dos pecadores. Vamos, levantai-vos, aquele que me traz está próximo. Enquanto ele ainda falava, Judas, um dos 12, chegou acompanhado de uma grande multidão de espada. Aquele que traía Jesus deu um beijo no rosto dele. Você conhece essa cena? Jesus, porém, disse para Judas, amigo. Você acha que Jesus era falso, gente? Você acha que Jesus era hipócrita? Ó, como que ele chama o traidor dele? Amigo. Então, um dos que estavam com Jesus, imagina quem era, gente.
estendendo a mão, puxou uma espada e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe uma das orelhas. Mas Jesus disse: guarda a tua espada, Pedro, porque todos que lançarem a mão da espada, a espada morrerão. Olha o que está acontecendo. Jesus está na mesa, fala pra Pedro, não tinha nem dado 24 horas, os estudiosos falam, esse versículo, não tinha dado 24 horas o jantar. Porque foi na madrugada, eles jantaram à noite e na madrugada aconteceu isso aqui. Então tinha dado algumas horas, poucas horas. Jesus vai para o Getsemane e agora ele ora, ele faz uma vez, a terceira, ele vê os discípulos dormindo, ele fala com Pedro, Pedro é confrontado. Se você for ver bem mesmo, Pedro negou Jesus 6 vezes. 3 vezes Jesus pediu para ele ficar acordado, ele não ficou acordado. E 3 vezes ele vai falar que não conhece Jesus para os soldados. E agora Jesus chega aqui para Pedro e quando ele vai ser pego pelos soldados, Pedro se levanta, pega uma espada. Aí eu te pergunto, o que um pescador tá fazendo com espada? Imagina se vira moda isso. Eu morava lá no Riacho Grande, perto da praia. Tinha vários pescadores. Imagina se um pescador começa a andar com espada no ônibus. O que acontece? E a Bíblia fala que Pedro tira uma espada do nada e dá na orelha do soldado. Pedro não conseguia nem amar Jesus direito, porque ninguém dá espadada para cortar a orelha. A gente dá espadada pra quê? Pra arrancar a cabeça, pra matar. Ele vai e corta a orelha. Ou seja, o amor de Pedro é um amor meio desestabanado. É um amor meio parecido com o meu e com o seu. Uma hora vai, outra hora não vai, outra hora a gente tenta provar. E Jesus vai e cola a orelha do soldado falando assim pra Pedro: Pedro, eu vou resolver uma treta sua pra você não morrer, viu? Senão esse cara vai voltar e vai te matar, porque ele só perdeu uma orelha, você vai morrer ainda. Fala, deixa eu resolver o seu problema. Olha que Deus bondoso. Deixa eu resolver o problema que o seu amor a mim produz. Deixa eu resolver o problema da religião, deixa eu resolver o problema da regra, deixa eu resolver o problema da sua força para me amar, deixa eu colar a orelha. E agora, Pedro, guarda a espada. Mais uma vez, Pedro, você tentando me amar do jeito errado. Mais uma vez você tentando provar que me ama e causando desastre, tentando provar que me ama. E aí, gente, vou falar um negócio para vocês. É como se Jesus falasse para Pedro: Pedro, na hora que era para você estar acordado, que eu pedi para você ficar acordado, você estava dormindo. Na hora que era para você estar dormindo, descansando, porque eu falei que isso aqui ia acontecer, que eu ia ser pego, você está acordado até demais, Pedro. Pedro, você não entende o tempo das coisas. Você é muito infantil, seu amor é infantil, Pedro. E aí, o que acontece? Pedro nega Jesus, Jesus é pego, é crucificado. E agora eu quero ler um versículo com vocês para encerrar, da ressurreição de Cristo. Está lá em João 21, se vocês puderem ler. Jesus, ele ressuscita, Pedro volta a pescar com os discípulos e Jesus volta para encontrar Pedro, gente. Olha o encontro que Deus teve, o processo que Deus teve com Pedro. João 21. Depois disso, Jesus apareceu outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades, do seguinte modo: estavam juntos Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná, da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 dos discípulos. Então Pedro disse para eles: olha, o que aconteceu nesse meio tempo aqui? Jesus morreu, foi crucificado, não tinha ressuscitado, não tinha aparecido aos discípulos, os discípulos ficaram muito tristes com Jesus ter sido morto, eles perderam a esperança de que Jesus ia ressuscitar, porque Jesus tinha prometido que ia voltar para ter com eles, eles perdem a esperança. Então Pedro, olha o que ele fala aqui, de novo Pedro, gente, de novo Pedro, ô Pedro, Pedro sou eu, certeza. Pedro disse assim: vou pescar. A Maria vai com as outras: nós também vamos contigo, meu amigo. Então foram, entraram no barco, mas naquela noite nada apanharam. Pra você ver, Pedro é alguém muito destabanado, ele tenta pescar, não dá, tenta matar o soldado, não dá, tenta amar a Deus, não dá, tenta ficar acordado, não dá. Isso é um reflexo daquelas pessoas que tentam amar a Deus a qualquer custo nas suas próprias forças. E aí olha isso aqui, ele olha e Simão Pedro disse: vai pescar, mas logo ao amanhecer Jesus estava na praia. É daqui que falaram pra mim que Jesus era hippie. Fui evangelizar um cara na Paulista, ele falou: Jesus era hippie, que ele morava na praia. Aí ele leu esse versículo para mim. Todavia, os discípulos não sabiam que era Jesus. Disse-lhe então Jesus: filhos, não tendes nada para comer? Jesus queria tirar um sarro dos caras, né? Você não tem nada para comer não, rapaziada? Será que Jesus não viu a rede vazia de peixe? E ele falou assim: não. E Jesus disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Então lançaram a rede e não conseguiam puxar de tão grande a quantidade de peixes que tinham pegado.
Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro. Aqui é João escrevendo dele mesmo. Ele fala, aquele discípulo que Jesus amava, ele está falando dele mesmo, ou seja, ele era o amado de Jesus. Do nada ele se chama assim. Ele disse a Pedro, é o Senhor. Ouvindo Simão Pedro. Gente, agora imagina Pedro, que ficou acordado, que descolou a orelha do soldado, que traiu Jesus 3 vezes. Imagina se Pedro queria ver Jesus, mano. Imagina, eu não queria nem ver a cara de Jesus. Eu ia pescar em outra nação. Meu, se um dia Jesus voltar e me ver, ele vai lembrar de tudo aquilo que eu fiz, de tudo aquilo que eu vivi. Pedro estava vivendo uma vida acusada de tudo que tinha feito de errado. E aí, olha que legal. Ouvindo isso, Simão Pedro, que era o Senhor, amarrou a sua túnica à cintura porque estava despido. Meu Deus do céu. Pedro estava pescando pelado. Olha o que aconteceu com esse cara. A Bíblia não fala de distúrbio, de nada, não fala das psicoses, mas, mano, imagina um cara pescando pelado. Não era comum isso aqui, tá, gente? A Bíblia fala que ele pôs a túnica, não era comum pescar pelado. Pedro possivelmente estava muito doido da cabeça. Eu traí Jesus, eu neguei o meu Senhor, eu fiz tudo aquilo que ele falou e estava frustrado com ele mesmo. Vou pescar pelado, talvez alguém me mata, porque naquela época, se hoje existe conservadorismo, naquela época era o ápice do conservadorismo. E aí, ele foi e se lançou no mar. Os outros discípulos vieram no barquinho. Pedro, mais uma vez, tomando a frente de todo mundo para provar que ama. Pulou do barco, foi primeiro, deixou os caras no barco. E ele provando que amava, começou a nadar, falou, meu Deus, é Jesus. E ele foi nadando. Ao desembarcarem, viram ali pão e peixe sobre a brasa. Meu Deus do céu. Você viu? Jesus acabou de pedir peixe para os caras, mas já tinha peixe pronto para eles. Jesus está falando, tem um tipo de coisa que vocês querem fazer para mim? Pescar peixe, que eu não preciso. Jesus, você sabia que Jesus não precisa de nada que ele pediu para você ser ou fazer? Ele já tem tudo, irmãos. Jesus não precisa do seu dinheiro, Jesus não precisa da sua necessidade, Jesus não precisa das suas orações, não muda nada na vida dele. É na nossa que muda. Orar não muda quem Deus é, muda quem você é. Jejuar não muda quem Deus é, muda quem você é. Buscar a Deus não muda quem Deus é, muda você, muda sua família. Nada que a gente faz no evangelho é para mudar quem Deus é, mas é para mudar quem nós somos. Jesus, ele tá falando, pega peixe lá, gente, vai lá então, já que vocês querem voltar a fazer o que eu pedi para vocês não fazerem, vai lá e pesca. Mas na hora que vocês chegarem, sabe que já vai estar peixe pronto aqui. Por quê? Porque Deus não precisa de nada que nós fazemos. O trabalho do evangelho é desfrutar de quem Deus é e do que ele fez por nós, da cruz do Calvário. Não é ficar provando tanto que a gente ama ele. Jesus disse, vinde e comei. Olha o que Jesus está falando. Ele podia ter chamado Pedro para uma conversa mais séria. Ê, Pedrão, sei quem você é, hein? Tô lembrando. Ele falou, não, vamos comer primeiro, antes de qualquer coisa vamos ter comunhão. Sabe aquelas pessoas que pregam o evangelho para os pecadores, aí começa a dar uma lista de moral, de ética, de cidadania pro cara para ele se converter? Fala, então, você pode até se converter, mas para se converter, troca a roupa, tira a tatuagem. Tem água, um pouquinho de água, por favor. Para se converter, você tem que tirar essa roupa, tirar a tatuagem, tirar quem você é, fazer tudo isso. E aí, Jesus fala, vamos comer junto. Agora, gente, eu queria que a gente encerrasse aqui e que vocês prestassem atenção nesse diálogo. Que esse diálogo vai ser o que vai mudar... Muito obrigado. Vai ser o que vai mudar a vida de Pedro. Olha o que a Bíblia fala. Depois de terem comido, tudo que Jesus vai mandar você fazer é depois de você ter tido comunhão com ele. Nada é fora. Tem gente que está trabalhando para Deus sem nunca conhecer a Deus. Você sabia que Deus não é patrão de ninguém aqui, né, gente? O que acontece numa empresa se você não vai com uniforme, não chega no horário, no dia, não tem aviso, não tem atestado? O que acontece com você se é funcionário? Você é demitido, né? Tem gente que tem a mesma relação com Deus. Se não fizer do jeito que tem que fazer as coisas, você vai ser demitido. E olha isso que Jesus pergunta para Pedro. Agora começa a conversa séria. Simão, filho de João, tu me amas a mais que estes? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse, cuida dos meus cordeiros. Jesus voltou a perguntar para Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu, sim, o Senhor sabes que eu te amo. Jesus disse, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ter perguntado pela terceira vez para ele. E respondeu, Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas.
Jesus disse, cuida das minhas ovelhas. Olha o que Jesus vai falar para ele agora. Em verdade eu te digo, quando eras mais moço, te vestias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando fores velhos, estenderás suas mãos e outros te vestirá. E levará para onde não queres ir. Jesus falou como Pedro ia morrer. Pedro foi crucificado também. O que aconteceu aqui? No grego, muda tudo essa passagem. Jesus, no grego, está perguntando assim para Pedro. Pedro, tu me ágape? Tu me amas incondicionalmente a ponto de morrer por mim? Pedro responde para Jesus, Senhor, tu sabes que eu te filéus. É um outro tipo de amor. No português tá, tu me amas, eu te amo, né? Mas no grego tá, tu me ágape, e Pedro tá, eu te filéus. O que é filéus? É o amor limitado. É o amor... É como se Pedro falasse no português, eu te amo do meu jeito. Eu não te amo ágape, eu não te amo sacrificialmente. Eu não te amo para morrer por você. Aí Jesus fala, tu só me ama filéus? Pedro fala, sim, Senhor. Ele fala, então apacenta os meus cordeirinhos. Aí Jesus pergunta de novo, Pedro, tu me ágape? Pedro responde, tu sabes que eu te filéus. Jesus fala, então apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez, aí por isso que Pedro se entristece, Jesus pergunta para Pedro, Pedro, tu só me filéus? Você só me ama do seu jeito? Só do seu jeito mesmo, do seu jeito? Ele falou, sim, Senhor. Ele falou, então apacenta o meu rebanho. Depois disso, você vai ver que o Pedro, que não conseguia morrer por Jesus, negou Jesus, teve medo, foi o mesmo Pedro que foi crucificado por Jesus. Quando ele foi ser crucificado, ele pediu até para a cruz ser virada de cabeça para baixo. Que hoje o satanismo se apropriou desse símbolo da cruz de cabeça para baixo. Mas a cruz de cabeça para baixo representa Pedro, a morte de Pedro. É cristão aquele símbolo. Foi Pedro que foi crucificado de cabeça para baixo. E aí Pedro, ele olha, irmãos, olha isso. Jesus chegou para Pedro e falou, Pedro, você só me ama do seu jeito? Quantas vezes Pedro tinha dormido, gente? 3 vezes. Quantas vezes Pedro tinha negado? 3 vezes. Quantas vezes Jesus perguntou, tu me amas? 3 vezes. Por quê? Porque o número 3 para Pedro era o número da frustração dele. Era o número que ele não podia ver, nem pensar, nem falar disso. E Jesus pergunta 3 vezes, deixa Pedro afirmar 3 vezes que ele amava ele, porque Jesus queria ir na frustração dele para falar, o tamanho da sua frustração é o tamanho da cura que eu quero causar em você. O tamanho do seu buraco é o tamanho do que eu quero entrar. Eu não quero deixar você frustrado, Pedro. E se você me ama só do seu jeito, é isso que eu preciso. Eu não preciso de um amor perfeito, mas eu preciso de um amor real. Por isso que quando eu estou evangelizando na rua, alguém me fala, Aidan, eu odeio Jesus. Tem gente que me fala isso. Eu respeito demais essa pessoa, porque ela é sincera. É honesta. Tem honestidade nisso. E nós que somos cristãos que falamos que amamos ele, da boca cheia, mas a gente não demonstra isso com a vida. A pessoa demonstra que odeia Deus com a vida dela. Ela bagunça, faz tudo. E a gente que fala que ama? Demonstramos? Vivemos isso? Então, gente, o que eu queria hoje trazer para vocês é esse chamado, esse convite a vocês largarem os filmes da Marvel. A vocês não serem super-heróis. A vocês amarem a Deus do jeito que dá para ser amado. Do jeito que a sua história permite. E do jeito que você pode amar. E confie em mim. Pedro, ele morreu por Jesus. Se você respeitar o seu amor por Deus e pedir para Deus te alargar nesse amor e pedir para que você tenha sabedoria para amar, vai chegar um dia que você vai estar amando como você quer realmente. Mas você nunca vai estar amando desse jeito se você não se abrir, não entender que você é limitado. Se você não olhar para Deus e não falar, Deus, eu te filéus, eu te amo do meu jeito. Eu achava, gente, que eu era o cara que mais amava a Deus do mundo. Porque eu já tinha ido viajar, fui para país muçulmano, pegaram meu passaporte, tentaram enfiar uma faca na minha cabeça para me matar porque eu tava pregando, várias coisas aconteceram comigo. E eu voltei pro Brasil e falei, nossa, eu amo muito a Deus, muito. Aí chegou aqui no dia a dia, eu esqueci de orar, segunda, terça, quarta. Esqueci de lembrar de Deus nas minhas decisões. Eu falei, nossa Deus, como eu te amo do jeito que eu te amo. Como eu te amo ainda limitado. Me ajuda a te amar mais. Será que a gente pode pedir hoje isso para Deus? Deus, me ajuda a te amar mais. Trabalhe o meu amor por você, me faz te amar mais um pouco. Deus não precisa de você como funcionário que vai fazer tudo perfeito, senão ele te manda embora. Deus não é o olheiro do Barcelona. Deus não está procurando jogador de futebol melhor no campo para escalar para a seleção.
João 15:15. Agora já não vos chamo mais de servos, porque os servos não sabem o que se passa no coração do seu Senhor. Agora eu vos chamo de amigos. Vocês são amigos de Deus, gente. Será que você podia fechar o seu olho nesse momento, querer orar com vocês? Espírito Santo. Pai, a nossa força em te amar, a nossa força em tentar provar alguma coisa para o Senhor, sempre, Pai, sempre causa em nós feridas muito profundas. Porque não é nosso, Pai, aquele amor que nós queremos viver. Eu peço, Jesus, para que haja hoje um alinhamento de expectativa com amor. Para que haja um alinhamento, Jesus, de quem nós somos. Pai, toca na nossa realidade e não nas coisas que nós inventamos, criamos. Toca, Jesus, no nosso casamento, que acontece na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta. Não no casamento que a gente quer ter. Não no que a gente fala que faz. Toca na criação dos nossos filhos, Senhor, na nossa paciência, quando a gente está lá em casa, Senhor. Não naquela que a gente fala que tem ou que quer ter. Senhor, começa a tocar a realidade no nosso coração. Pai, quantas vezes nós não entregamos para o Senhor coisas que não são reais? Um chamado que não é real, uma paciência que não é real, um amor que não é real. Eu peço, Jesus, para que o Senhor nos torne pessoas reais, cristãos reais. Que o Senhor nos torne pessoas que dependem do Senhor, que te amam limitadamente, pode ser, Jesus, mas que te amam, mas que não abrem mão de você. Pai, a tua palavra diz que nós vamos nos casar um dia. Pai, em um casamento é muito comum acontecer erros, acontecer falhas. Mas, Pai, sobretudo o casamento que permanece é o que perdoa mais. É o que ama mais, é o que anda a segunda milha. E o Senhor faz tudo isso por nós, Senhor. O Senhor perdoa mais. O Senhor fez o que a gente não podia fazer. O Senhor foi para a cruz, o Senhor nos amou. O Senhor permanece fiel quando a gente é infiel. Pai, que o nosso cristianismo não parta do nosso amor pelo Senhor, mas que parta do teu amor por nós. Que o nosso cristianismo parta, Pai, de um amor que é perfeito. E que através desse amor, Pai, quanto mais a gente contemplar esse amor, mais a gente vai aprender a te amar. Nos ensina a te amar. Nos faz te amar mais. Nos faz, Senhor, te colocar em primeiro na nossa vida. Nos faz te ouvir, Senhor. Limpa hoje os olhos dos meus irmãos que estão aqui, para que eles possam te ver. Limpa os ouvidos dele, Pai, para que eles possam te ouvir. E limpa o nosso coração, Pai, para que da nossa boca saia vida, palavra de Deus. A tua Bíblia fala, Pai, a tua palavra fala que não pode sair de uma mesma fonte água salgada e água doce. Pai, que o Senhor preenche o nosso coração para que só saia água de vida através da nossa boca. Amém. Continua com os teus olhos fechados. Nesse momento nós vamos pedir para que a presença de Deus venha sobre nós. Essa palavra que foi liberada aqui sobre as nossas vidas pela Aidan realmente nos ensina aquilo que há de mais importante nas Escrituras. A maneira como nós nos entregamos para esse amor, como nós reagimos a esse amor. Tudo está relacionado a isso. A maneira como você vai viver os teus dias tem tudo a ver com a maneira como você vai reagir a esse amor de Jesus. E a nossa oração hoje, Pai, assim como a Aidan já orou, é que a gente possa sair daqui hoje reagindo ao teu amor em todas as pequenas coisas da nossa vida, Pai. Maneira como a gente fala com as pessoas, maneira como a gente conduz a dinâmica das nossas casas, a maneira como a gente cumprimenta as pessoas na rua, que sejam todas essas coisas motivadas pela maneira como a gente reage ao teu amor, que é incondicional.
O amor que foi hoje muito bem explicado, que você entregou para Pedro, Pai, mesmo sem ele merecer. Ele não merecia esse amor, assim como nós não merecemos. Então, meu irmão, eu queria te convidar agora assim, se você puder, fica de pé no seu lugar. A gente vai orar nesse momento, através de uma oração, através de uma canção. Amém? Através de uma canção, para que o Espírito Santo de Deus nos toque agora e a gente saia daqui reagindo a esse poderoso amor de Deus. Tudo está relacionado a isso. Então, peça por esse toque agora. Peça por esse sopro de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus. Vamos cantar essa canção. O homem das mãos furadas está passando